Caminhe com sábios e torne-se sábio. Provérbios 13:20. No 8º dia do nosso desafio da virada, vamos falar sobre a importância das companhias que escolhemos. Provérbios 13:20 nos ensina que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esta mensagem é direta. As pessoas com quem nos associamos têm o poder de influenciar nosso crescimento, nosso caráter e até o nosso destino. Quando escolhemos caminhar ao lado de pessoas que compartilham a sabedoria e os valores de Deus, aprendemos e nos fortalecemos na fé, caminhando para uma vida mais próspera e plena. Fique comigo até o final, porque hoje vamos aprender práticas valiosas para discernir boas companhias e cultivar relações que edificam e inspiram. Antes de mergulharmos na mensagem de hoje, vamos dedicar um momento para agradecer a Deus. Ele nos dá a sabedoria e o discernimento para escolhermos boas companhias que nos ajudam a crescer e nos aproximar dele. Que nosso coração esteja aberto para receber essa orientação divina e para valorizar as amizades que edificam e inspiram. Vamos juntos em oração, expressando nossa gratidão por essas bênçãos e pedindo que Ele nos guie sempre no caminho da sabedoria. Senhor amado, nós te agradecemos por nos dar a oportunidade de crescer em sabedoria ao lado de pessoas que refletem o teu amor e a tua verdade. Obrigado por nos cercar de boas companhias que nos edificam e nos ajudam a caminhar na direção certa. Que possamos ter discernimento para escolher amigos e mentores que nos levem mais perto de Ti e da sabedoria que vem de Ti. Em nome de Jesus, amém. Quantas vezes você já achou que estava fazendo a coisa certa, mas acabou sentindo as consequências de uma decisão errada? A história de Uzá nos lembra do risco de agir sem o entendimento pleno da palavra. Ao tocar na Arca da Aliança, ele pensou estar ajudando, mas sua falta de conhecimento o levou a perder a vida. Muitas vezes, ao seguir nossos próprios caminhos, enfrentamos perdas que poderiam ser evitadas. A explicação a seguir é a chave para que você tenha clareza e viva uma vida de verdadeiros benefícios e prosperidade, longe de interpretações que limitam. Vamos abrir juntos em Provérbios 13:20, onde lemos: Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esse versículo tem uma mensagem clara e poderosa sobre o impacto das nossas amizades e como elas moldam a nossa vida. Salomão, que escreveu esse provérbio, foi um dos homens mais sábios que já existiu, e ele nos oferece aqui um princípio muito prático. Quem escolhemos para caminhar ao nosso lado pode nos ajudar a crescer e prosperar, ou pelo contrário, pode nos levar a caminhos difíceis e complicados. Vamos pensar um pouco sobre o contexto desse versículo. O livro de Provérbios é uma coletânea de conselhos práticos sobre a vida, abordando desde a importância da sabedoria até como lidar com as emoções e escolher bem as amizades. Salomão escreve esses ensinamentos para guiar nosso caminho e nos ajudar a viver com propósito e em harmonia com Deus. Nesse versículo em especial, ele nos mostra que a escolha das nossas companhias é uma decisão importante e até espiritual. Isso não é só sobre amizade, é sobre construir uma base sólida para nossa vida e para nosso relacionamento com Deus. Quando Salomão fala sobre andar com os sábios, ele está se referindo a mais do que uma convivência superficial. Na Bíblia, a sabedoria vai além do conhecimento. Ela envolve um coração que respeita a Deus e deseja viver de acordo com seus valores. Então, andar com pessoas sábias significa estar perto de quem tem discernimento, quem toma decisões que refletem o amor e a justiça de Deus. Esse tipo de convivência nos inspira, nos ajuda a amadurecer e nos aproxima do propósito de Deus para nós. Por outro lado, o provérbio também nos alerta sobre o perigo de ser companheiro dos tolos. Biblicamente, ser tolo não significa apenas ser desinformado, mas sim alguém que vive sem pensar nas consequências, alguém que se afasta dos valores divinos e age de maneira impulsiva ou egoísta. Salomão nos ensina que, quando convivemos com quem não respeita a Deus ou vive de maneira leviana,
acabamos nos expondo a influências negativas que podem nos desviar do caminho. A metáfora de andar com os sábios ou de ser companheiro dos tolos nos lembra que as amizades e associações moldam a nossa vida, para o bem ou para o mal. Pensa em como andar com pessoas sábias é como plantar uma árvore perto de um rio. Ela tem um fluxo constante de nutrientes, está sempre forte e saudável. Do mesmo modo, quando estamos cercados de boas influências, nossa vida se torna mais estável e conseguimos lidar melhor com os desafios. Por outro lado, andar com pessoas impulsivas e rebeldes é como estar em solo seco e instável. É muito fácil acabar enredado em situações complicadas que nos afastam da paz de espírito e da direção que Deus quer para nós. Para ilustrar melhor esse conceito, podemos observar a vida de alguns personagens bíblicos que experimentaram tanto o benefício de boas companhias quanto as consequências de más escolhas. Por exemplo, Davi e Jonatas são um exemplo de amizade que fortaleceu a fé e o propósito de ambos. Jonatas, filho do rei Saul, sabia que Davi estava destinado a reinar em Israel e, mesmo assim, escolheu ser seu amigo e protetor. Em várias ocasiões, Jonatas protegeu Davi dos ataques de Saul e o encorajou a confiar em Deus. A influência positiva de Jonatas ajudou Davi a manter a fé e a coragem, especialmente em tempos de perigo. Essa amizade é um exemplo claro de como caminhar com pessoas que amam a Deus nos fortalece e nos encoraja a perseverar no caminho certo. Por outro lado, temos o exemplo de Roboão, filho de Salomão. Quando Roboão assumiu o trono, ele precisou tomar uma decisão importante sobre como governar o povo. Em vez de ouvir os conselhos dos anciãos que serviram a seu pai, ele decidiu seguir o conselho de jovens inexperientes, que sugeriram que ele fosse mais duro e autoritário. A consequência foi desastrosa. O povo se rebelou e o reino foi dividido. Esse exemplo nos mostra como a influência de más companhias pode nos levar a decisões impulsivas e a consequências negativas. A história de Roboão é um alerta claro sobre a importância de escolher bem quem nos aconselha. Esse provérbio nos traz então uma lição prática: a importância de escolher bem quem deixamos entrar na nossa vida. A companhia dos sábios nos encoraja a crescer, nos faz refletir sobre nossas escolhas e nos ajuda a caminhar de forma íntegra. É uma escolha que protege nosso coração, nossa mente e até o nosso futuro. Experimente avaliar quem está mais próximo de você. Essas pessoas estão te incentivando a buscar a Deus e a tomar boas decisões? Ou estão te puxando para atitudes que você sabe que não condizem com a vontade de Deus? Esse exercício pode trazer uma mudança importante para o seu crescimento. Além disso, essa passagem também toca diretamente no conceito de prosperidade. A prosperidade bíblica vai muito além de riqueza material. Ela está relacionada a viver uma vida de paz, integridade e contentamento. Quando estamos cercados por pessoas que respeitam a Deus, somos incentivados a buscar uma prosperidade completa, que inclui paz interior, crescimento espiritual e um coração grato. Boas influências fortalecem nosso caráter, nos ajudam a tomar decisões sábias e nos conduzem a uma vida estável, que honra a Deus e se alinha com o seu propósito. Que esse ensinamento de Provérbios 13:20 nos motive a sermos seletivos nas nossas amizades e a caminhar com pessoas que nos ajudem a crescer na sabedoria e na fé. Que possamos nos inspirar em Davi e Jonatas e evitar o erro de Roboão, sabendo que nossas companhias têm um papel fundamental na nossa jornada com Deus. Agora que entendemos o impacto das nossas companhias, vamos falar sobre como aplicar esse ensinamento de Provérbios 13:20 no dia a dia, para que possamos escolher amizades e influências que nos ajudem a crescer em sabedoria e nos aproximar de Deus. Primeiro, observe o círculo de pessoas com quem você passa mais tempo. Anote aqueles que têm impacto direto na sua vida e reflita sobre a influência que essas pessoas exercem em você. Pergunte-se: essa pessoa me ajuda a crescer em sabedoria e fé? E ela me inspira a viver de acordo com os valores de Deus? Esse é o primeiro passo
para identificar as influências que você deseja cultivar e as que talvez seja necessário evitar. Depois, busque ativamente a companhia de pessoas sábias. Participar de grupos de estudo bíblico, cultos e reuniões de oração pode te ajudar a se conectar com pessoas que têm um relacionamento sincero com Deus. Essas pessoas, geralmente, compartilham experiências e testemunhos que edificam nossa fé e nos ajudam a crescer espiritualmente. Quando cercamos nossa vida de pessoas que compartilham nossa fé e valores, aprendemos através de seu exemplo e somos encorajados a nos manter firmes no caminho de Deus. Além disso, seja intencional em cultivar essas amizades. Muitas vezes, precisamos dar o primeiro passo, seja convidando alguém para uma conversa ou se interessando pelas atividades da igreja. Relacionamentos saudáveis e edificantes são construídos com dedicação e reciprocidade. Então, invista seu tempo em amizades que tenham uma base espiritual sólida e que tragam benefícios mútuos. Outra forma prática de aplicar esse ensinamento é sendo um exemplo de sabedoria para os outros. Quando você busca viver de acordo com os princípios de Deus, sua vida se torna uma influência positiva para aqueles ao seu redor. Esse é um aspecto poderoso de Provérbios 13:20. Não apenas somos influenciados, mas também influenciamos os outros. Ao demonstrar amor, paciência e discernimento em suas atitudes, você se torna uma inspiração e um testemunho vivo da sabedoria que vem de Deus. Finalmente, não se esqueça de orar por discernimento. Peça a Deus que te guie na escolha das suas companhias e que te dê sabedoria para identificar influências positivas e negativas. A oração é essencial para nos mantermos firmes e atentos às decisões que fazemos no dia a dia. Quando pedimos a ajuda de Deus, Ele nos dá força e clareza para caminhar com pessoas que nos edificam e nos ajudam a crescer. A Bíblia nos oferece muitos exemplos de como as companhias que escolhemos influenciam profundamente nosso caráter, nossas decisões e nosso destino. Essas narrativas revelam que andar com pessoas sábias e tementes a Deus nos ajuda a crescer e a alcançar o propósito divino, enquanto associar-se com pessoas sem discernimento pode nos desviar do caminho certo. Um exemplo de boa companhia é o relacionamento entre Moisés e Josué. Desde jovem, Josué acompanhava Moisés, observando seu caráter e sua fidelidade a Deus. Moisés era um líder que buscava sempre a orientação do Senhor e que confiava em suas promessas, mesmo diante de grandes desafios. Josué aprendeu diretamente com o exemplo de Moisés a importância de confiar em Deus e de seguir suas instruções com obediência e dedicação. Essa convivência moldou Josué, que quando chegou o momento, assumiu a liderança do povo de Israel com coragem e firmeza. A sabedoria e a fé de Moisés foram uma herança que Josué carregou consigo, e, sob sua liderança, o povo entrou na terra prometida. Essa história nos ensina que, ao caminhar com pessoas de fé e integridade, somos preparados e encorajados a viver o propósito de Deus para nós. Outro exemplo poderoso é a amizade entre Paulo e Barnabé. Após sua conversão, Paulo era visto com desconfiança pelos cristãos, pois ainda se lembravam de seu passado como perseguidor. No entanto, Barnabé enxergou a sinceridade de Paulo e o apoiou, ajudando-o a ser aceito pela igreja. Barnabé não apenas encorajou Paulo, mas também trabalhou ao seu lado, formando uma dupla forte e comprometida na pregação do Evangelho. A convivência com Barnabé foi fundamental para que Paulo crescesse como líder e apóstolo, fortalecendo sua fé e ajudando-o a superar os desafios iniciais do ministério. Essa amizade é um exemplo de como a companhia de uma pessoa de fé pode nos encorajar a desenvolver nossos dons e cumprir nossa missão. A Bíblia também nos alerta sobre as consequências de más companhias. Um exemplo trágico é a história de Acabe, rei de Israel, e sua esposa Jezabel. Jezabel era uma adoradora de deuses pagãos e trouxe suas práticas idólatras para Israel, influenciando Acabe a desviar-se dos mandamentos de Deus. Sob a influência de Jezabel, Acabe tomou decisões cruéis e injustas
incluindo a perseguição de profetas de Deus e a adoração a ídolos. Esse relacionamento trouxe juízo sobre Israel, mostrando que más companhias podem nos afastar de Deus e das suas bênçãos. Jezabel não apenas levou Acabe a agir contra os princípios de Deus, mas também trouxe destruição e corrupção para o reino. Outro exemplo de má influência é a história de Amnon e Jonadab. Amnon, filho do rei Davi, tinha um desejo impróprio por sua meia-irmã Tamar. Em vez de buscar ajuda para lidar com esse sentimento errado, ele recorreu a Jonadab, seu amigo, que lhe deu um conselho destrutivo. Jonadab sugeriu um plano para que Amnon agisse de maneira enganosa com Tamar, o que levou a um ato de violência contra ela e a uma série de conflitos na família real. Esse exemplo nos mostra como uma companhia negativa pode nos levar a tomar decisões que trazem dor e destruição, afetando não apenas nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Essas histórias bíblicas reforçam a verdade de Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. As pessoas com quem escolhemos andar influenciam diretamente nossa caminhada espiritual e nossa relação com Deus. Quando buscamos amizades e relacionamentos que refletem os valores de Deus, somos edificados e encorajados a viver de acordo com sua vontade. Mas quando nos associamos com pessoas que desrespeitam os princípios divinos, corremos o risco de sermos desviados do caminho certo. Que possamos, então, aprender com esses exemplos e escolher nossas companhias com sabedoria. Josué foi preparado para liderar Israel por meio da convivência com Moisés. Paulo foi encorajado e fortalecido pela amizade com Barnabé, enquanto Acabe e Amnon sofreram consequências graves ao seguirem influências que os afastaram de Deus. Que possamos valorizar e cultivar amizades que nos ajudem a crescer em sabedoria, para que possamos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Hoje refletimos sobre o valor das associações sábias e como elas impactam positivamente nossa jornada espiritual e pessoal. Provérbios 13:20 nos ensina que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá mal. Este provérbio destaca a importância crítica de escolher cuidadosamente as pessoas com quem nos associamos. Para aplicar esses ensinamentos valiosos, ofereço 3 desafios práticos para o seu dia. Reflita sobre como suas amizades e companhias afetam seu crescimento espiritual e pessoal. Elas encorajam sua fé e sabedoria. Se sim, continue a nutrir essas relações. Se não, considere formas de buscar associações que fortaleçam seus valores. Compartilhe nos comentários como suas amizades têm influenciado sua vida. Escolha 3 pessoas em seu círculo de influência e dedique tempo para orar por elas. Peça a Deus que as abençoe e as faça crescer em sabedoria e em sua presença. Além disso, tome uma atitude concreta para fortalecer esses relacionamentos de forma que reflitam os princípios bíblicos de sabedoria e amor. Comprometa-se a ser um exemplo de sabedoria e integridade. Faça escolhas que reflitam o respeito e o amor pelos ensinamentos de Deus. Se você está fazendo isso, compartilhe um exemplo prático nos comentários para inspirar outros. Para encerrar o dia de forma especial, relembre a importância da oração. Como nos instrui a palavra de Deus, devemos meditar de dia e de noite. Josué 1:8. Finalize seu dia com uma oração, agradecendo a Deus pelas amizades que enriquecem sua vida e pedindo sabedoria para continuar escolhendo companhias que honram a Deus. Se você está pronto para dar um salto em sua jornada espiritual e colher resultados imediatos, não perca a oferta especial que preparei para você. Confira o primeiro comentário fixado neste vídeo. Lá você encontrará um recurso exclusivo que pode transformar sua vida espiritual e pessoal hoje mesmo. Esta é sua oportunidade de começar a prosperar em sabedoria e em fé com a bênção de Deus. Curta este vídeo, compartilhe com amigos e familiares e não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que transformam vidas.
Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos